e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio, hoje é dia de Santo Atanásio. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrebatá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, estamos hoje ouvindo aqui o Santo Evangelho, quando algumas pessoas começaram a questionar Jesus, ou seja, os judeus, se realmente ele era o Cristo, o Messias, o esperado, ou não era. Porque eles tinham dúvidas, a respeito de Jesus, se Jesus era o Messias ou não era o Messias, porque eles tinham resistência em acolher os seus ensinamentos. Então falou assim o Senhor: olha, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, para que possa acolher os ensinamentos de Jesus, é preciso então que haja o quê? É preciso que haja acolhimento da boa nova da salvação e pertencer às ovelhas de Jesus. Meu filho e minha filha, se não pertencer ao rebanho de Jesus, não vai acolher o Senhor como Messias, como esperado, não vai acolher de forma alguma. Ele fala assim, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus que acolhem o reino, que põem em prática na vida deles o que é da vontade do Senhor, seguem os passos do Senhor. Então não vai querer ter dúvidas se realmente é o Messias ou se não é, ou seja, vai acolher os seus ensinamentos. É isso que Jesus queria, que eles pudessem acolher, pudessem acreditar e não ficar com dúvidas, Até hoje, meus filhos, somos convidados também nós a acolher Jesus como nosso Senhor, como nosso libertador, mas sem ficar questionando, sem nenhum tipo de queixas, dúvidas, não. Devemos acolher o Senhor com todo o nosso coração, acolher seus ensinamentos com todo o nosso coração. Isso que deve acontecer conosco hoje, é o que Jesus também queria que acontecesse naquela época, que pudesse acolhê-lo como o único Senhor, como Salvador e como libertador. Agora, meus queridos filhos, aí é particular de cada um. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu vou segui-lo e vou pertencer às suas ovelhas ou ao seu rebanho. Quando eu não aceito Jesus ou eu não quero pôr em prática na minha vida a sua vontade, eu não pertenço a esse rebanho do Senhor, porque eu não acolho a sua palavra, eu não acolho os seus ensinamentos. Portanto, meus filhos, que nós sejamos ovelhas pertencentes ao rebanho de Jesus, porque são essas ovelhas que vão para a vida eterna. Repetindo, que nós possamos pertencer a essas ovelhas que pertencem ao rebanho de Jesus, porque são essas ovelhas que vão para a vida eterna, porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.